também conhecida como a parábola da semente, que conta-nos que Jesus saiu de casa, foi para a beira do mar, assentou-se e uma multidão o acompanhava, estava ali com ele. Jesus levantou, foi para um barco, assentou-se e começou a falar para eles em parábolas. E disse assim: eis que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu nas estradas, no caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu nas rochas. Como não tinha terra profundidade, cresceu e logo o sol queimou, não produzindo. E outra parte caiu nos espinhos. Só que os espinhos cresceram e sufocaram, também não produziram. Mas uma parte caiu em terra fértil, produzindo 30, 60, 100 por um. E Jesus terminou dizendo: quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Então, todas as vezes que nós estudamos essa parábola, nós sempre colocamos o foco no solo e na semente. Por quê? Porque ela divide a humanidade em 4 partes: no caminho, nas rochas, nos espinhos e na terra fértil. Então vamos, só para a gente ver um pouquinho o que significa, onde que nós nos colocamos, onde eu estou, cada um vai perguntar. As sementes que caíram no caminho representam aquelas pessoas aqui na terra que estão muito presas às sensações, muito presas às coisas que o mundo tem a oferecer. Se encantam com as coisas do mundo. E o lado espiritual fica a desejar. As sementes que caíram nas rochas são aquelas pessoas que estão presas às emoções. Ficam muito presas às coisas do passado. O passado fica tão presa que traz o passado para o presente. E aí o que acontece quando nós trazemos o passado para o presente? Nós não conseguimos viver o presente e ficamos inseguros com medo do futuro. E aquelas pessoas as sementes que caíram nos espinhos? Dizem que são aquelas pessoas que têm o intelecto muito bem desenvolvido, mas o lado moral fica a desejar. Mas existem aquela semente que caiu na terra fértil, que deu 30, 60, 100 por um. São aquelas pessoas que já recebem os ensinamentos de Jesus e aceitam como. Onde que nós nos colocamos? Com muita sinceridade de alma. Porque muitas vezes nós sabemos que nós passeamos por esses 4 pontos que é dividida a humanidade. Mas o nosso foco maior hoje não vai ser nem a semente e nem o solo. Será o semeador. Nós vamos falar um pouquinho do semeador. Aí eu pergunto a vocês: será que vocês se sentem como semeadores? Será que nós achamos que nós estamos semeando? Certamente que sim. Cada um de nós aqui, nós temos essa atribuição. E estamos semeando com palavras, com atitudes, com exemplos.
mas também com silêncio. Mas que tipo de semente que nós estamos semeando nos corações das pessoas que convivem conosco? Nós sabemos que Jesus recebeu do Pai um campo para que ele pudesse semear. E ele está semeando com amor, nós sabemos disso. Só que nós recebemos de Jesus um campo também para ser semeado. E o que nós estamos semeando? Essa atribuição que foi dada a cada um de nós, antes de reencarnarmos, nós estamos realizando ao contento de Jesus? Nós precisamos refletir, porque estudar o Evangelho somos nós trazermos ele para o nosso dia a dia. E para que eu seja um bom semeador, eu tendo como referência Jesus, como tem sido nas nossas vidas, todos os ensinamentos que a gente recebe. Vocês sabem por quê? Nós trazemos conosco que semeador é só aquele que prega o Evangelho. E nós sabemos que a realidade não é essa. O que eu estou? Cada um tem que perguntar. O que eu semeio no meu lar? No meu local de trabalho, de estudo? Onde eu estou? Eu estou lançando a boa semente? Ou eu estou lançando sementes como pessoas presas no caminho, nas rochas, nos espinhos? Eu disse para vocês que nós semeamos com palavras, com exemplos, mas com silêncio. Como tem sido o silêncio para nós, na nossa vida? O Evangelho nos traz grandes momentos de Jesus, que ele manteve o silêncio. No momento da crucificação, Jesus calou para Pilatos. Quando Jesus pegou a cruz para carregar, em silêncio, ele pegou a cruz e ainda pacificou os corações das pessoas que estavam lá com ele. Todos que estavam lá ficaram impressionados em Jesus manter o silêncio. Quando Jesus foi preso no jardim de Getsemane, de uma forma injusta, ele manteve o silêncio. Como é o silêncio para nós? Como é o silêncio na minha vida? Ou eu sinto que eu tenho que exteriorizar tudo que eu estou sentindo, que eu tenho que falar para o outro? Como tem sido? Tem uma frase no Evangelho que eu acho muito bonita. Que Jesus, é a frase de Jesus: é no silêncio de vossos pensamentos que eu, divino agricultor, cultivo as vossas almas. Quando que eu estou fazendo esse silêncio? Nós sabemos, para nós aqui, o silêncio nós vamos fazer por uma prece, por uma boa leitura. Nesse momento que nós estamos aqui nessa casa abençoada. Só que nós temos que aprender a silenciar um pouquinho a mente. Porque às vezes nós estamos presentes aqui, eu estou aqui, mas a mente está onde? Ela fica igual uma coisa louca, pensando em várias coisas que nós temos que fazer, não deu conta de fazer hoje, ou alguma situação vivida. É isso que Jesus quer nos ensinar. É no silêncio que Jesus trabalha conosco. Ele fala por nós, no silêncio.
Agora olha para vocês verem que bonito. Nesse momento que a gente consegue fazer esse silêncio, nós sintonizamos com os espíritos mais elevados, os mensageiros de Jesus. Mas aí o que acontece? Olha que bonito. Nós recebemos de Jesus a semente. O solo está completamente preparado. E o mais bonito, gente, nós emanamos para quem está à nossa volta o que a gente recebe. Vocês já viram quando a gente chega perto de uma pessoa e nós sentimos bem com aquela pessoa? Dá uma coisa, uma sensação boa, é de alma, não é corpo não. Não é nada material. Quer dizer, eu emano, mas ela também tem a sua emanação e sintoniza com a gente. Olha que bonito. Nesse momento, por isso que eu falei, falar do semeador, não dá para separar tanto da semente do solo. Mas esse livro aqui, ó, Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, é um livro organizado pelo Rafael Pá, que já esteve lá na casa de Augusto Silva conosco. E mais, tem vários autores. Eles estudam as parábolas de Jesus de uma forma muito bonita, mostrando para nós, na fala deles, nos ensinamentos, passagens do Evangelho. Na parábola do semeador, quando eles começam a estudar, eles nos fazem lembrar de uma passagem de Paulo, que é de Paulo aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. O que a gente entende por isso? O que Paulo quer nos ensinar com essa passagem? Ele diz que quando nós abrimos o nosso coração para que a gente receba as inspirações do alto, a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela o quê? Ela nos transforma. Porque ele diz que vai no âmago do nosso ser. Por isso é que ele fala da espada de 2 gumes. Quando a gente estuda no miudinho, que é o estudo do Evangelho, que fala das espadas, eles dizem que a espada de 1 gume, ela apenas corta, mas que a espada de 2 gumes, ela penetra. E olha o que Paulo diz: o ensinamento, ele penetra no nosso coração e nos transforma. Então, isso tudo que nós aqui estamos hoje recebendo, está sendo guardado no âmago do nosso ser, como Paulo diz, com uma espada de 2 gumes. E sabe o que ele ainda acrescenta? Ela penetra e nos fere de morte. Quer dizer, mata o homem velho e nos veste do homem novo. Só que esse processo, ele vai nos dizendo aqui que os ensinamentos de Jesus, eles nos modificam mais cedo ou mais tarde. Por quê? Eles sempre estão voltados ao nosso progresso. Mas o que acontece com isso? Às vezes a gente ouve alguma coisa e nós queremos ouvir, mas eu preciso tanto modificar isso na minha vida, mas a gente ainda não dá conta. Nós ficamos, gente, igual um ioiô, vai lá na frente e volta. Temos umas atitudes boas, nobres, sim, mas às vezes nós não conseguimos ainda manter. É isso que ele fala, que mais cedo ou mais tarde, nós vamos ceder. Mas vocês sabem por quê? Porque ele explica aqui para nós, Paulo explica, que nós achamos, tudo que a gente recebe tem que chegar no nosso coração e logo
nós temos atitudes como o Evangelho nos ensina. Nós vamos dar conta disso? Lógico que não. Aí ele cita, aí eu lembrei de uma passagem que ele diz aqui, ó, porque quando se semeia, não se semeia o corpo pronto, que há de nascer ainda, mas apenas o grão do trigo. Isso eu acho ótimo para nós, quando Paulo fala desse ensinamento, porque diz, nós semeamos, gente, sementes. Mas o que acontece conosco? Vocês já viram pais ou as pessoas, dependendo onde elas estão semeando, semeiam, mas já querem retorno. O que? Querem a planta, estão semeando a planta pronta. Quer dizer, o que eu falei, aquele ali que ouviu já tem que agir como eu estou achando que deve. Aí ele diz aqui, como muito bonito, ele fala que os ensinamentos de Jesus chegam até nós devagar e vai nos modificando, porque é semente. Vocês já viram aqui os pais que têm filhos? A gente fala um ensinamento bom, semeia, mas aí quando vê a atitude não está coerente com o que a gente falou, nós começamos a pensar, mas não está adiantando nada, estou cansada de falar. Nós estamos semeando. Por isso que eles nos ensinam. Nós somos semeadores. Então, o primeiro ponto, nós temos que pensar que nós lançamos a boa semente. Lógico, né? Mas nós temos 3 atribuições que são super fáceis para a gente fazer: paciência, esperança e dar tempo ao tempo. Vocês estão vendo por que a gente lança a semente e queremos a planta pronta? Porque não temos paciência, nós não sabemos ainda que não estamos semeando planta pronta e queremos resultado urgente. Não é verdade? Então nós não podemos sair daqui hoje lembrando disso. Paciência, esperança e dar tempo ao tempo. Tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito agora, que diz assim, quando eu comecei a estudar o Evangelho, aquela passagem: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie seu pai, sua mãe, seu irmão, senão é digno de mim. Quando eu fui estudar, eu ainda não tinha base nenhuma, eu falei, meu Deus, eu nunca vou conseguir seguir Jesus, velho. Como que eu vou abandonar meu pai, minha mãe, meus filhos? Não consigo. Aí quando a gente vai estudando, retirando a essência da passagem do Evangelho, aí o que Jesus quer nos ensinar? Renuncie a si mesmo. Renuncie à sua ansiedade, à sua aflição, em achar que está semeando e que você já vai colher a planta pronta em seguida. Lembre-se, cada um caminha a seu tempo. Ninguém vai caminhar, gente, na velocidade que eu caminho. E outra coisa também, ninguém caminha à força. Vocês concordam? A gente quer forçar alguém, colocar alguma coisa na cabeça de alguém? Não conseguimos. Então vocês estão vendo que grandes ensinamentos para nós. Quando eu estava estudando essa passagem aqui, eu vi uma fala de Jesus para Joana de Cus, e escrevi aqui no livro que eu acho lindo, eu vou ler para vocês. Olha o que Jesus disse para ela: minha filha, muitas vezes a caminhada do reino é saber perder as esperanças da terra para conquistar as esperanças do céu. Então essa frase resume o que eu acabei de falar. Paciência,
esperança e dar tempo ao tempo. Vamos lançar a semente? Vamos esperar. Um dia, certamente ela vai florescer. Por quê? Porque ele nos ensina aqui que o ensinamento de Jesus não é uma espada de dois gumes. Quer dizer, ela penetra e nos modifica. Agora, por que nós temos essa dificuldade de lidar conosco? Nós não temos paciência conosco. Você já viu quando a gente erra? Gente, nós não trabalhamos conosco o auto-perdão. Nós ficamos cobrando, aquilo fica ali na nossa mente constantemente. Mas Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, quem tiver o livro, lê o capítulo 35. Ele chama semeadura. Ele fala que enquanto nós não aprendermos a sair da cadeia escura do eu que nós vivemos, aí é muito difícil de nós entendermos, de termos a paciência de esperar que a semente possa florescer. Então, quando nós vivemos na cadeia escura do eu, que Emmanuel nos fala muito bonito, nós estamos olhando somente para nós. Aí a gente lembra do mito de Platão, né? Quando ele se refere à luz do sol, ela nos traz a ideia do bem. Por quê? Se nós estamos, gente, imagina nós aqui todos fechados numa caverna. Aí Platão nos ensina que nós só enxergamos o que é do nosso interesse. Aí o que ele quer? Que a gente aprenda a sair da caverna para que a gente enxergue a luz do sol. Por quê? A luz do sol emana, a luz do sol é o bem nas nossas vidas. E ele diz que nós ficamos muito voltados ao nosso interesse, vivendo egoisticamente. Isso que explica a cadeia escura. E outra coisa que ele coloca, todos nós vivemos. Ninguém aqui, cada um do seu jeito. Tem hora que a gente sai um pouquinho da caverna. Mas o que acontece? Que a maior facilidade para nós, voltarmos para dentro dela. Que esse é que é o problema. E ele diz, se nós não trabalharmos isso, nós adoecemos. Nós vamos sofrer e vamos adoecer. Por quê? Passamos a viver na ilusão da vida. E esse livro aqui, ó, Por que Adoecemos? Ele foi escrito pelos médicos que nós conhecemos, lá da Associação Espírita de Minas Gerais. Eles são todos voltados para a doutrina espírita. E eles falam aqui muito bonito para nós, e a fala deles é idêntica à fala de Kardec. Ele diz assim: vocês estão entendendo por que nós adoecemos? As pessoas estão vivendo ansiosas, deprimidas em maior ou menor grau. Vocês concordam com a fala dele? Que nós somos ansiosos? Que a depressão tem sido a doença do nosso momento? O que temos visto é que o mundo nunca esteve tão adoentado como nos últimos tempos. Todos nós sabemos que a situação emocional de todos os seres aqui na Terra é grave. Olha que frase forte para nós. Por isso temos visto tantos problemas mentais, emocionais. Olha os problemas emocionais. Quem lembra aí? Qual que a semente está caindo onde? Nas rochas, gente.
nas rochas. Não tem terra, não tem profundidade. O que acontece? Chega, está no nosso intelecto, mas logo as coisas do mundo vão desfazendo tudo. Quando falamos de doença mental, não estamos falando de uma pessoa inteiramente desequilibrada. Estamos falando de nós mesmos. Achei ótima essa fala dele. Porque a gente pensa, né? Que ela é desequilibrada. Eu estou falando da gente. Que trazemos conosco um certo desequilíbrio emocional. E Kardec, nós sabemos, ele já nos chamava a atenção pelas doenças dos finais dos tempos. Não é? Então, que quando a gente fala final dos tempos, o que a gente pensa? O que vem em vocês? Ah, o mundo vai acabar. Não vem? Nossa, vai acontecer alguma coisa aí, não, vai morrer todo mundo, vai acabar. O final dos tempos para nós, achamos que é o final do mundo. E sim, é o final dos tempos de sofrimento. E sabe o que eu achei mais bonito aqui? Que nós já estamos entrando nesse período, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo regenerado. Por isso que a gente tem visto tanta doença. E Kardec, ele já nos alertava, queria caracterizar esse momento, seria, gente, a mudança de cada coração. A mudança dos corações dos homens. Queriam passar primeiro pela mente questões individuais. Então, olha a nossa importância em estarmos aqui nessa casa, recebendo esse ensinamento. Aí ele continua: não serão os cataclismos, terremotos, mortes coletivas, e sim, na Revista Espírita tem um artigo lá muito bom, A Loucura e o Suicídio. Parece que escreveu isso aqui ontem, né, não, gente? Para nós. O nosso planeta está doente e precisa ser curado. Porque ele fala, quando nós falamos de loucura, vem na nossa mente os sanatórios, não vem? Que era antigamente, ah, fulano está doido, vamos mandar para o sanatório. Mas a loucura que Kardec fala, sabe qual é, gente? Todas as vezes que nós afastamos da lei divina, nós estamos cometendo loucura. Estamos deixando a nossa mente, o nosso coração doentes. Então essa cura não virá para nós de algum lugar, e sim de cada mente, de cada coração. Por isso que precisamos cuidar da nossa saúde mental, da ansiedade, da depressão, da tristeza, da angústia. De tudo isso que ele diz aqui, ele explica de uma forma muito bonita, que eu estou fazendo muito resumido. Ele fala que nos joga em uma faixa, o que nós estamos pensando, nos joga em uma faixa mental de baixa vibração. Por isso, adoecemos. E a única forma de cuidarmos das nossas emoções, ele sabe o que ele fala? Que toda emoção que nós temos é um sinal de alerta. E que a gente tinha que prestar atenção. Por que eu estou sentindo isso? E que a gente não faz isso. Nós deixamos passar despercebido, como se a gente quisesse. Ele explica que nos ver livres. Não, eu quero sentir isso, não, eu nem quero saber o que é isso. Então ele fala que nós temos que prestar atenção. O nosso problema é que nós não prestamos atenção em nossas emoções e por isso ficamos doentes, porque aquilo vai sendo um acúmulo, vivendo naquela faixa vibratória
que é ruim. Como não adoecer? Ele responde para nós aqui, ó. Ele coloca 2 pontos que eu achei muito interessante. Trabalhando conosco o medo e a ansiedade, que são 2 pontos importantes na nossa vida, para que a gente não busque mais entrar nessa faixa vibratória. Aceitar também, gente, os nossos sentimentos. Nós gostamos aqui quando temos bons sentimentos, né? Fala a verdade. Quando eu estou sentindo bem, quando eu estou bem, é perfeito. Mas quando eu estou mal, eu não quero nem saber o que eu estou sentindo. É isso que ele está nos mostrando aqui, ó. Mudar pensamentos e modificar o nosso íntimo. Como? Meu Deus, me livre de determinadas situações. Olha a prece, que simplicidade. Devemos se impedir, porque a oração é uma força que atua em nosso benefício. Mas além da oração, gente, ele fala que tem ação. Porque às vezes a gente fica orando, mas não sai do lugar. Eu não movimento nada em mim. Eu peço para que me ajude a trabalhar aquele sentimento, mas eu mesmo não faço nada por ele. Que é o mais comum que acontece conosco. Porque nós fomos treinados ao longo da nossa vida de orarmos dessa forma. Mas nós aqui temos que aprender diferente. E para concluir, eu trouxe aqui, gente, o prefácio do livro Nos Domínios da Mediunidade, que André Luiz fala para nós aqui, fecha o nosso estudo de uma forma muito boa. Ele fala: cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual que o identifica. Olha a nossa responsabilidade. Nós todos aqui, ó, segundo André Luiz, estamos emitindo raios e de acordo com o raio que eu estou emitindo, o que está acontecendo? Eu estou recebendo. Conforme os raios que arremessamos, e com isso nós criamos o nosso domicílio espiritual, na onda de pensamentos a que nossas almas afeiçoam. Então não adianta nós culparmos ninguém, nem adianta vivermos na transferência. Eu estou aborrecido porque fulano, meu marido me aborreceu, meu filho me aborreceu, meu colega de trabalho me aborreceu. Nada. Eu estou aborrecido porque eu estou emitindo raios nessa energia, e ao invés de eu emitir raios mais elevados para sintonizar com pessoas mais elevadas, eu estou sintonizando naquela faixa vibratória que é inferior. É isso que André Luiz está nos ensinando aqui, ó. Então todos nós estamos emitindo e recebendo fragmentos de luz, gente, o tempo todo. Esse é o nosso momento, esse é o foco da parábola do semeador. Se nós ficarmos na parte ali, ó, deixando os ensinamentos caírem nas rochas dos nossos corações, ou nos espinhos, ou no caminho, nós vamos passar a nossa vida na transferência. Então, que Jesus nos abençoe e continue nos ajudando, fortalecendo, para que a gente entenda a nossa responsabilidade diante da nossa vida. Muita paz a todos os corações.
Então nós vamos agora buscar colocarmos em prática a frase de Jesus. Buscarmos uma posição confortável na cadeira para que o nosso corpo não nos incomode, sentirmos a presença do nosso Espírito protetor, dos benfeitores desta casa, desse ponto de luz, nesse local da nossa cidade. E vamos lembrar da frase de Jesus: é no silêncio de vossos pensamentos que eu, divino agricultor, cultivo as vossas almas. Senhor Jesus, todos nós que aqui nos encontramos, queremos nesse momento recebermos do alto as sementes necessárias para que elas possam frutificar em nossos corações e confiantes no amparo da espiritualidade que toma conta de cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a caminharmos nessa estrada de luz, nesse caminho que nos levará ao Pai, no caminho de mais leveza de alma, que a gente aprenda a nossa responsabilidade aqui na terra. Estamos o tempo todo semeando. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a semearmos boas sementes, principalmente em nossos lares, em nosso local de trabalho, de estudos. Mas o nosso lar, como nos diz Emmanuel, a nossa maior escola. Abençoe, Senhor Jesus, o lar de cada um que aqui se encontra. Cada um aqui agora vai lembrar do seu lar. E a espiritualidade vai adentrar aos nossos lares, levando as boas energias, fazendo a limpeza fluídica em cada lar, levando a paz, a união, companheirismo. Mas ensina-nos, Senhor Jesus, a amarmos esses entes que nós nos comprometemos no plano espiritual a construir famílias aqui com eles. Ensina-nos a amar como o Senhor nos ama. Ensina-nos a cultivar em nossos corações com essa espada de dois gumes que nos transforma, que nos faz a cada dia sermos melhores do que fomos ontem. Que a tua paz, Senhor Jesus, o teu amor, abençoe esta casa, abençoando os nossos lares, mas principalmente cada coração, que possa sair daqui hoje, nesta noite, confiantes que o Senhor não desampara nenhum de seus filhos, que estende suas mãos carinhosas. Fique conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Permaneçamos um pouco mais em silêncio.